Meninas, então, Histórias da Minha Vida, parte 2. Se você não quer perder nada desse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, vem fazer parte do canal e da família. Se você quiser também, me segue lá no Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês, que eu tô sempre lá pertinho de vocês. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. História da Minha Vida, parte 2. But first, let me take a selfie. Meninas, como eu disse pra vocês, esse psiquiatra, ele descobriu, né, que eu tava com depressão e toda a as doenças que eu estava desencadeava esses quadros de vômito excessivo, dores profundas de cabeça, eu tinha muita dor no corpo e os médicos, antes desse japonês, os médicos achavam que eu tava com câncer no cérebro, né? Chegaram até a falar pra minha mãe essa hipótese. Então a gente fez tomografia, eu fiz todo quanto é tipo de exame, né, para chegar a esse diagnóstico de depressão. Então, assim, a depressão ela é muito relativa. Ela vem a cada pessoa, ela manifesta de uma forma, de um jeito. E como eu queria me esconder de tudo aquilo, a minha depressão ela se manifestou dessa forma, muita dor de cabeça, no corpo, muito vômito. E aí começaram-se os tratamentos, né? Remédio, tarja preta, alimentação. A minha alimentação teve que mudar. E o Matheus era pequenininho, né? Como eu falei pra vocês. E o Matheus ele ficava cada dia com uma pessoa, né? Tinha uma vizinha minha lá, Jéssica. Ela era uma criança na época. Ela devia ter uns 12, 13 anos. E ela adorava criança. Então ela super ajudou, sabe? Cuidar do Matheus. A mãe dela, Sandra. Me lembro até hoje, sempre ajudando, né? Minha mãe saía para trabalhar, ficavam trocando de turno para cuidar de mim e do Matheus, né? A minha irmã cuidava também, e assim a gente ia revezando. O pai do Matheus trabalhava fora, e assim elas iam revezando. Uma hora vinha uma hora vinha outra, pegava o Matheus, levava o Matheus para fora. Minha mãe chegava de tarde, me colocava um pouco no sol, porque eu não tinha forças para andar sozinha, eu tinha que ter alguém para me apoiar, para me levar. E eu praticamente não cuidei do Matheus quando ele era pequeno. Não tive esse privilégio, né, de cuidar do Matheus. E assim seguiu os dias, os meses, e eu fiquei nesse estado por aproximadamente um ano e pouco. Quando eu vi que o Matheus era grandinho e precisava de mim, eu comecei a buscar, eu comecei a voltar em si, eu comecei a buscar uma força dentro de mim. Que eu olhava pro meu filho e falava, poxa, meu filho precisa de mim. E nesse decorrer desse ano, vários amigos se afastaram, não tinha mais amizade, me restou uma única amiga, que é minha amiga até hoje, é minha amiga da vida, né? A Daia, é minha amiga da vida. Várias de vocês já viram ela nos meus stories. É minha amiga da vida e ela ia lá, ela estudava à noite, eu lembro que ela estudava à noite. E antes de ir pra escola, ela passava em casa. Ela ajudava minha mãe a dar banho no Matheus, se precisasse de alguma coisa. Ela pegava os baldezinhos de vômito meu, ela lavava e colocava de novo. Ela ajudava minha mãe a cuidar de mim. É uma amiga assim, nossa, que olha. Esteve ali do meu lado, uma das poucas, né? Acho que é a única, na verdade. Esteve do meu lado ali, fora minha mãe, né? Minha família. E com o passar do tempo, várias coisas foram acontecendo. Eu não vou entrar em detalhes porque são coisas que envolvem outras pessoas, mas várias coisas foram acontecendo durante esse tempo. E como eu disse pra vocês, eu comecei a ver o Matheus naquela situação, precisando de mãe, precisando de colo. E eu fui buscar uma força dentro de mim que nem eu sabia que existia. E comecei, minha mãe saía pra trabalhar e eu comecei por conta própria a parar de tomar os remédios. Comecei a parar de tomar os remédios. Comecei a tentar me levantar sozinha, a tentar fazer as coisas por mim sozinha. E aí chegou um momento em que os médicos queriam me aposentar por invalidez, né? Falou pra minha mãe, olha, sua filha ela vai ficar assim, uma depressão crônica, que eles falam, uma coisa assim desse tipo. E ela vai ficar assim pra sempre e a gente quer aposentar ela. E minha mãe falou, não, eu não aceito que aposentem minha filha, ela é nova, ela é uma criança praticamente.
não aceito, não, e minha mãe não assinou o papel para que me aposentasse. E conforme foi passando o tempo, eu fui buscando força, e eu mesma fui abandonando os remédios, sem falar pra minha mãe, sem falar pra ninguém. Eu comecei a abandonar os remédios. E quando eu vi, eu já não tomava mais os remédios, não estava mais indo nas consultas. E minha mãe era uma mulher de muita fé, ela me levava em várias igrejas. Ela ficava tão desesperada que ela me levava em uma, em outra, em uma, em outra, em uma, em outra. E as pessoas na minha casa orar por mim. E era uma luta, uma peleja. Quando eu não tava em igreja, tava em hospital. A minha mãe sofreu muito nessa parte da minha vida. E eu comecei a ver isso, né? E comecei a buscar uma força dentro de mim e abandonei tudo, abandonei os remédios, abandonei tudo. E quando eu me vi capaz, né, melhor, graças a Deus eu já estava conseguindo cuidar do meu filho. Deus trabalha na minha vida desde de então, né? Eu creio que a promessa de Deus na minha vida é muito grande. E quando tem promessa, o inimigo se levanta. Então o inimigo se levantou na minha vida desde muito nova, né? Então as coisas começaram a acontecer, né? E eu fiquei boa e eu acabei indo morar com o pai do Matheus. Muito menina ainda, acabada de sair de uma depressão. Então a vida pra mim era aquilo, né? Era meu filho, o pai do Matheus, e a minha vida começou a virar um inferno. Eu apanhava muito, ele, nossa, enfim, eu sofria agressões físicas, verbais, de todos os tipos. Mais uma vez, não se falava tanto em violência doméstica, não se falava tanto igual falam hoje em dia. E eu era uma menina, né? Então eu tinha um filho e eu ficava pensando, eu nunca trabalhei, eu tava no banco, tive que sair, então eu não tinha grandes experiências, era primeiro emprego. Então eu pensava, eu tenho que conviver, porque como vai ser? Eu vou voltar para casa da minha mãe com um filho pequeno? Então era um turbilhão de pensamentos dentro da minha cabeça. Então eu aceitei viver, porque eu não sabia que eu podia viver uma outra vida, né? Eu acreditava em tudo que ele dizia, né? Não é capaz, não vai conseguir. Então eu tomei posse daquilo e por longos anos da minha vida eu fiquei naquela prisão, aprisionada naquele relacionamento. E aí no meio disso tudo, gente, eu já quero pedir desculpa. Se eu esquecer alguma coisa, eu vou voltar e vocês me perdoem, tá? Não é omissão nem mentira, às vezes é esquecimento. E aí, no meio disso tudo, um belo de um dia, o telefone toca. Alô, a vara da infância. O senhor tem 4 irmãos no abrigo, né? Assistente social ligando pro meu então marido. 4 irmãos? Como assim? Sua mãe perdeu a guarda de 4 irmãos, mas ele só tinha 3 até então que ele sabia, né? Aí a assistente social falou: não, acabou de chegar mais um, veio direto do hospital, sua mãe deu à luz e a gente já recolheu pro abrigo. E a gente tá entrando em contato pra saber se o senhor quer ficar com os seus irmãos. E ele me contou aquilo, eu na hora, uma garota com uma criança pequena, tinha acabado de sair de uma depressão, tava num relacionamento abusivo. Na hora eu olhei pra ele e falei: vamos buscar as crianças. Não, vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar. E começamos a fazer visita para as crianças, visitá-las, né? As crianças eram pequenas, né? O mais novo tinha, acho que 1 mês, por aí, não era mais velho que isso. Começamos a visitar as crianças no abrigo e, e começamos a visitar as crianças, né? E logo eu me apaixonei por elas, né? Em especial pela irmã dele, né? É a Márcia. Ela era mais novinha e o meu sonho sempre foi ter uma filha menina, né? Eu sempre quis ter uma filha menina. Então eu me apaixonei por ela assim que eu bati o olho pela história de vida deles, que é uma história muito forte, sabe? Uma história de superação. Crianças que sofreram abandonadas pela mãe e foram parar em abrigo, sofreram nos abrigos, judiado pelas monitoras, muitos deles apanhavam. É uma história muito forte mesmo. E eu me apaixonei, me encantei por ela. E começamos a visita. Vai passar? Então passa. E aí demos entrada nos papéis, né, pra ter a guarda dos irmãos deles. Só que aí veio a surpresa, né? O juiz
falou: olha, não dá porque a diferença de idade de vocês é muito pequena. E eu era menor de idade na época. Eu tinha o quê? 17 anos? Acho que sim. A diferença de idade de vocês é muito pequena, então não tem como você ficar com seus irmãos e eles vão seguir para a fila de adoção. Aquilo foi um desespero, desespero para mim, enquanto para ele, né? E aí cheguei em casa, contei pra minha mãe, falei: "Mãe, tá acontecendo isso, 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 isso". Minha mãe, com aquele coração enorme dela, como eu já disse pra vocês, falou: "Não, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, eu pego as crianças, eu assino e chega aqui e a gente se vira. Eu fico com dois, você fica com dois, a gente dá um jeito", porque eram 4 crianças. A gente dá um jeito, eu fico com os mais velhos, você fica com os mais novos. E assim foi feito. Correu os papéis, foi tudo muito rápido, porque era irmão do meu marido, né? Então não teve muitas grandes burocracias. O meu marido já era mais velho, já era de maior, já era maior de idade. Então foi tudo muito rápido os papéis. E não demorou, acho que 2, 3 meses, as crianças estavam em casa. Eu lembro como se fosse hoje, a piruinha do abrigo parando assim na porta de casa e eles descendo todos acanhados, sabe? Mas você via lá dentro do olhinho deles a alegria e a esperança, porque agora eles teriam uma família, eles teriam uma casa, né? E o Mauro, que é o mais novo, era bem pequenininho, magro, frágil. Nossa, dava medo de pegar nele, de tão magrinho que ele era. E aí chegou, as crianças chegaram, né? E aí começou, né? Dois vieram morar comigo, dois foram morar com a minha mãe. Os mais velhos vieram morar comigo, que era a Márcia e o Marcelo. Se eu não me engano, a Márcia tá com 25. A Márcia devia ter uns 9 anos quando ela chegou. É por aí. Mais que isso, não. 8, 9 anos. E o Marcelo devia ter uns 10. Vieram morar comigo e os mais novos, que é o Maurício e o Mauro, foi morar com a minha mãe. Maurício devia ter uns 5 também, por aí. Enfim. Vieram morar comigo. Eu, 17 anos, um filho pequeno, acabado de sair de uma depressão. Conclusão. Quando eu me vi, passou-se o tempo, eu amava eles. Mas eu comecei a voltar à depressão. Eu não entendo por quê, porque era uma coisa que eu queria. Eu amava eles, mas eu comecei a ficar doente de novo, né? Comecei a ficar doente de novo, doente de novo. E, como eu disse pra vocês, era um relacionamento que eu apanhava, que eu sofria muito, coisa e tal. E aí passou-se o tempo, Marcelo foi morar com a minha mãe e a Márcia ficou comigo, se eu não me engano. A Márcia era muito levada. E ela ficou comigo, só que aí a Márcia, ela começou a ver que eu apanhava muito e ela começou a entrar no meio, né? E ela começou a apanhar também. E minha mãe pegou e levou ela pra morar com ela, né? E aí nesse meio tempo eu me separei, né? Resolvi, fiz 18 anos, falei não quero mais, não vou aceitar mais. E separei dele. E nesse tempo todo, gente, eu tô abreviando, mas passou-se anos, né? Eu morava num cômodo sem banheiro. Não tinha banheiro. Pra tomar banho era canequinha ou eu ia na casa da minha mãe. Não tinha tanque, não tinha nada. Era um cômodo, no meio do mato, no meio do nada. E aí, nesse tempo, ele aumentou a casa, construiu mais 3 quartos, fez mais 2 banheiros, fez uma casa bem grande, porque é um terreno que não pagava água, não pagava luz, trabalhava, então ele ganhava bem, então conseguimos construir, só levantar, né, também, porque não rebocamos, colocamos piso, nada, só levantamos mesmo para ter onde colocar as crianças. E quando eu me separei, eu me vi sem emprego, me vi sem nada, né? Eu não tinha literalmente nada, eu comecei do zero. Um vizinho deu um colchão, uma vizinha deu umas panelinhas velha e assim eu fui reconstruindo a minha vida, né? E aí eu pensei, poxa, eu não sei fazer nada. Tenho um filho pequeno. O que eu vou fazer da minha vida, né? Foi aí que eu pensei, a casa é grande, eu vou fechar metade da casa, metade eu alugo, metade eu moro. E assim eu fiz por um bom tempo. Metade da casa eu aluguei e a outra metade da casa eu fiquei morando com o Matheus. E assim eu tinha uma renda, não muito grande, mas uma renda pra mim, né? E assim foi, gente. Passou-se o tempo, os anos, né? O Matheus foi crescendo. Foi muito difícil criá-lo sozinha, porque pai, gente, que paga pensão tá cheio, né? Agora, pai que levanta na madrugada e vai para o hospital,
filho tá doente, você não dorme, mede a febre, dá remédio. Era eu. Dar R$ 150 é fácil. Quero ver você tá ali, né? Essa parte que é difícil. Então eu comecei eu fui pai e mãe do Matheus. Apesar dele ter pai, mas quem tava ali, quem criava ele era eu. Então eu fui pai e mãe do Matheus. O Matheus, ele pegou a fase mais difícil da nossa vida, né? O Matheus era uma criança que ele não pedia nada em supermercado, porque ele já sabia que não podia. Por mais que ele quisesse, ele ficava com o olhinho olhando, 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 mas ele não pedia. Porque ele sabe que eu ia ficar triste, porque eu não podia dar. Então ele não pedia. Muitas vezes a gente foi no mercado e ele ficava olhando com o olhinho. Tinha gente que passava e falava: Viu, moça, você não vai ficar ofendida, mas eu posso comprar tal coisa pra ele? É porque ele tá olhando. Ele ficava olhando, mas ele não pedia. E aquilo cortava meu coração. Muitas vezes eu fui no mercado com ele e voltava chorando. E ele falava: Que foi, mãe? Mas eu não pedi, mãe. Mas eu via que ele queria. E isso, pra quem é mãe, é uma facada, né? A vida minha do Matheus foi muito difícil. E aí, quando o Matheus era pequeno, eu perdi meu pai, né? Perdi meu pai de uma forma. Ele infartou. Eu gostava muito do meu pai, apesar de ser um cachaceiro, eu amava meu pai. E o Matheus era bem pequenininho quando meu pai faleceu. Eu perdi meu pai. E eu comecei a morar lá embaixo, na beira do rio, sozinha com o Matheus. Bem na beira do rio mesmo. Muitas de vocês sabem, tem aí vídeos meus lá, né? Não faz muito tempo que eu saí de lá, gente. E eu comecei a morar lá com o Matheus e entra ano, sai ano, enchente, perde tudo, recomeça do zero. Entra ano e sai ano, dá enchente, perde tudo, recomeça do zero. A minha vida sempre foi assim. Sempre foi assim. E eu tinha muito medo de chuva e o Matheus é o meu filho que mais tem medo de chuva. O tempo fecha, você olha pra cara dele e já tá com cara de pavor. Porque eu sempre tive muito medo de chuva e era só nós dois. Então, quando começava aquela chuva forte, chuva de vento, temporal, que eu sabia que o rio ia encher, e eu pegava uma coberta, jogava em cima dele, agarrava e ele corria pra casa da minha mãe. Então, ele lembra dessas fases e isso marcou muito a vida dele. Então, foram fases muito difíceis da minha vida, né? Aí o tempo passou, eu tive vários namoradinhos, lógico, né, que a gente tem a vida, né? Eu era muito jovem. E foi aí que eu comecei a conhecer o mundo, porque eu não conhecia o mundo. Eu engravidei muito nova, eu casei, fiquei por anos no casamento, então eu não conhecia o mundo, eu não conhecia nada, nada. Só falar pra vocês, eu não conhecia. O primeiro show da minha vida que eu fui, já era adulta. Eu não sabia. Eu comecei a beber depois de adulta, porque a minha vida começou depois de adulta. Sair, curtir, coisa que jovem faz, que adolescente faz. E eu tinha uma coisa dentro de mim que todo lugar, toda vez que eu saía pra algum lugar, eu sentia alguma coisa me incomodando. Alguma coisa que me falava, o que você tá fazendo aqui? Sabe? Muitas das vezes eu olhei pra mim e me perguntei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? Apesar de gostar de estar lá, me divertir, eu ficava pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sempre me perguntando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sempre carregava isso comigo, sabe? Uma coisa estranha. E aí passou-se o tempo, eu fui pra igreja, né? Fui pra igreja, conheci um rapaz, que a família dele era evangélica, e comecei a ir pra igreja, conheci esse rapaz. 2 meses que eu tava com esse rapaz, eu engravidei do João. Sim, 2 meses que eu tava com esse rapaz. Eu engravidei do João, quando eu descobri que eu tava grávida, eu já não tava mais com ele. Mas aí eu liguei, falei, chamei ele em casa, veio ele, o pai dele, a mãe dele, que são uma família muito unida, né? Vieram em casa e eu contei, falei, olha, tô grávida, em momento nenhum eles questionaram se o João era ou não era, uma família muito abençoada, muito. Deus é maravilhoso e perfeito, né? E eu cheguei e contei, olha, eu tô grávida de tanto tempo, e é seu filho. Desde então eles super apoiaram, me ajudavam em tudo, compravam frutas, comprava comida, dinheiro para médico, tudo. E eles são uma família pobre também, mas me ajudavam em tudo. Vocês pensam em tudo, eles me ajudavam.
aconteceu um fato muito curioso, que quando eu descobri, que eu preciso contar isso antes que eu esqueça. Quando eu descobri que eu tava grávida do João, eu queria porque queria tirar. Aí eu já era adulta. Tinha 24 anos, 23, 24 anos. Eu queria porque queria tirar. Aí, num dia à noite, eu fui no culto. E eu sentei lá no culto e a irmã que tava pregando olhou bem no meu olho, não falou meu nome, mas olhou no meu olho e falou: Deus manda falar pra alguém aqui dentro. Ai daquele que tocar no seu escolhido. Aquilo eu gelei. Parte 3, próximo vídeo.